Olá, esse é o vídeo 3, com instruções para o uso do sistema de informação sobre interações planta-polinizador. E nesse vídeo, iremos falar sobre os dados do evento de interação. Perfeito, então eu estou aqui na minha planilha novamente. Agora iremos ver toda a parte amarela, que é a parte central da planilha, e a parte que vai fazer a ligação entre os dados da planta com os dados do animal. Então, se você chegou até aqui e não está entendendo muito bem, volta lá no vídeo 1, no vídeo 2, para você entender. Bom, então a gente está compilando dados de um artigo já publicado, um artigo que ele não é de minha autoria. Então, eu tenho aqui o DOI como uma referência, aqui no início do artigo. Então, eu vou referenciá-lo aqui na minha planilha. Eu consigo colocar a referência dessa informação em qualquer parte da minha planilha, tanto na parte da planta, quanto da interação, quanto lá na parte animal. Bom, então aqui na parte de interação vai ser dados, né, sobre a localidade, dados geográficos, dados da data desse evento. Então vamos lá pegando ainda do mesmo artigo. Então, coloquei aqui a continente América do Sul, no país Brasil. Aqui no código do país sempre vai ser BR, sempre preencher com BR. Aqui estado, foi uma interação ocorrida lá em Goiás, no município de Jataí. Aqui é um termo que se chama, vai ter mais deles, terão mais desses termos, chamados verbatim. O verbatim é o registro exatamente como lá no dado original. Então, aqui na localização, de acordo com o meu dado original, o autor, né, me deu essas informações que o estudo foi conduzido em uma área de fragmento de floresta urbano, um local ali é conhecido como Mata do Açude, e aí eu peguei essas informações e coloquei aqui no campo do verbatim locality. Aqui eu conseguiria colocar os dados da elevação, mínimo e máximo em metro. O autor ele não trouxe, só deu aqui as coordenadas geográficas em grau, minuto, segundo. Mas também consigo colocar essas coordenadas em decimais. Eu posso transformar essa coordenada em decimal numa calculadora geográfica aí do Google mesmo. Então, aqui também é um dado verbatim, né? Exatamente como registrado lá no artigo. Aqui são dados de georreferenciamento. Se eu não tiver esses dados, mais uma vez, posso ocultar. E aqui sobre como a gente preenche a data, né? O evento, aqui, a data que aconteceu esse evento. Então, aqui, tanto a data quanto o horário são dois campos aí que a gente tem que ter atenção para preencher de acordo com aquele padrão dito anteriormente, padrão ISO. Eu deixei até aqui disponível, olha como é um termo DWC, né, Darwin Core, deixei aqui aberto para a gente ver alguns exemplos de preenchimento. Então eu consigo colocar até mesmo o horário junto com a data, né? Aqui no caso, sempre usando o ano, o mês e o dia. Se eu não tenho dia, eu posso colocar só o ano, e o mês, se eu não tenho mês, eu posso colocar só o ano. Então, aqui seria algumas possibilidades de preenchimento. Aqui o autor ele descreveu lá no artigo que o estudo ele aconteceu em abril e maio de 2011 e de 2013. Então, aqui é um período, estou colocando o período. Essa interação aconteceu de 2011, mês de abril, até maio de 2013. Se eu quero ser mais específica, porque tem aí uma especificidade sobre essa data, eu posso colocar aqui no verbatim event date. Aqui então o horário que aconteceu esse evento, o autor ele também traz. Como estou planilhando aqui 3 interações, né? São 3 interações diferentes. A primeira refere-se
a essa espécie de abelha, né, o Glossa cordata, que a gente vai ver lá na parte animal, que aconteceu aí então entre 10 da manhã e 1 da tarde. E a outra abelha também dessa família, das 10 até meio-dia. Então, sempre usando aí esse padrão para descrever o período. Mais adiante eu consigo descrever aqui, né, colocar, informar o bioma que essa interação aconteceu, o protocolo de amostragem, que foi a observação focal, o esforço amostral, 50 horas, toda a informação retirada do artigo, né, lembrando. Aqui uma informação que eu achei interessante, que o autor trouxe, eu coloquei aqui na anotação do evento. Aqui o local do animal em que contatou, né, durante essa interação. O autor, ele expõe, né, que foi cabeça, tórax e as pernas anteriores aqui dessa espécie de abelha, e ela coletou ali a fragrância. Então, eu coloquei aqui usando esse recurso de lista. O que significa? Eu estou usando essa barrinha vertical que se chama pipe. Então, para eu fazer uma lista, eu posso usar essa separação. No entanto, são apenas termos que permitem o uso de lista. Então, eu tenho que acessar o glossário e conferir aqui no glossário se é permitido o uso de lista. Se sim, eu posso usar esse recurso. Então, aqui, a coloração da flor, né, ela é principalmente branca, mas também poderia colocar, por exemplo, bráctea vermelha, né? Ou se a planta ela tem, o autor ele diz que tem pétalas brancas e brácteas vermelhas, eu posso duplicar esse registro e colocar essas informações adicionais, não tem problema. Aqui mais para frente, o local da flor agora, né, que o animal contatou. Então, como eu tô aqui, esse primeiro registro é o registro da abelha, ela contatou o estigma e a antera. E aqui eu também usei o recurso, vou voltar aqui. Aqui também usei o recurso de lista. Poderia ter sido só estigma, só antera ou só estame, né? Aqui o recurso coletado para estar a fragrância, mas também poderia ser resina, óleo, pólen, néctar, outros tipos de recurso. Aqui o tipo de interação é o campo, digamos que mais essencial de ser preenchido, né? Obrigatório preenchimento, porque é o campo que vai fazer a ligação entre o animal e a planta. Então aqui a gente vai dizer se ele é um polinizador, se ele é um visitante floral, se ele usou essa planta para fazer um ninho, por exemplo, se ele roubou o recurso dessa planta. Então, esse campo é extremamente necessário e obrigatório. E no próximo vídeo veremos informações sobre o animal. Até lá!